Por que tantas comunidades que parecem vivas, fervorosas e espiritualmente fortes, acabam se tornando ambientes tóxicos, sufocantes e adoecidos? Por que tantos crentes sinceros que começaram apenas desejando servir a Deus terminam presos a estruturas de medo, culpa e submissão cega? E por que em tantos lugares a fidelidade a Cristo vai sendo silenciosamente substituída pela fidelidade a homens? A resposta não está apenas em líderes ruins. A resposta também está em uma tragédia silenciosa. Claritate theologica, verbum sanctum resplendet. Olá, eu sou o professor Alexandre Miranda e este é o canal Em Cristo com o quadro Clareza Teológica. E hoje eu quero tratar de um assunto, um tema delicado, urgente e profundamente necessário para a igreja dos nossos dias. E a resposta está em uma tragédia silenciosa. Muitos crentes conhecem linguagem religiosa, mas não conhecem de fato a estrutura da fé cristã. Sabem repetir frases, sabem reconhecer ambientes emocionantes, sabem admirar figuras fortes, mas não sabem discernir quando o púlpito deixou de apontar para Cristo e passou a girar em torno do ego de alguém. E é exatamente por isso que hoje nós vamos falar sobre narcisismo eclesiástico, manipulação espiritual, ortodoxia histórica, exegese bíblica e maturidade cristã. Porque o povo de Deus não foi chamado para viver em dependência psicológica de líderes. O povo de Deus foi chamado para viver em fidelidade ao Senhor da igreja, que é Cristo. Antes de tudo, é preciso dizer algo com equilíbrio. Nem toda liderança forte é abusiva, nem toda igreja intensa é manipuladora, e nem toda linguagem sobre honra, submissão ou paternidade espiritual é, em si mesma, antibíblica. Mas existe um ponto em que a liderança deixa de ser cuidado e passa a ser controle. Existe um ponto em que a autoridade espiritual deixa de ser ministerial e passa a ser emocionalmente invasiva. Existe um ponto em que a igreja deixa de viver para a glória de Deus e passa a viver para sustentar a imagem, a centralidade e a intocabilidade de alguém. E quando isso acontece, nós estamos diante do que podemos chamar de narcisismo eclesiástico. O narcisismo eclesiástico acontece quando a estrutura da comunidade começa a ser reorganizada não em torno da Bíblia, não em torno da palavra, não em torno de Cristo, não em torno da verdade, mas em torno da personalidade do líder ou de uma instituição que exige devoção psicológica a ela. Nesse tipo de ambiente, o líder não pode ser examinado, não pode ser criticado, a estrutura não pode ser questionada, as decisões não podem ser confrontadas biblicamente e qualquer pergunta honesta passa a ser tratada como rebelião. Quando você não pode questionar biblicamente uma igreja, um pastor, um líder, esse é um grande problema. Quando você é tratado de forma como se você fosse rebelde. Pouco a pouco, a consciência do crente deixa de ser governada pela Escritura e passa a ser governada pelo medo. As pessoas ficam com medo de sair, medo de discordar, medo de parecer rebelde, medo de decepcionar, medo de perder suporte à cobertura espiritual, medo de perder aquela consciência de um todo, do corpo de Cristo. E perceba, isso quase nunca começa com uma heresia escancarada.
E aí começa com ambiguidades, começa com frases vagas, começa com expressões repetidas até tornar instrumentos de controle. Não toque no ungido, quem questiona está em rebelião, você precisa provar sua fidelidade. A quem? Quem sai daqui sai da vontade de Deus. Se você está desconfortável, o problema é o seu orgulho. E assim, pouco a pouco, a fidelidade a Cristo é trocada por conformidade institucional. O narcisismo eclesiástico começa quando a igreja deixa de girar em torno de Cristo e passa a girar em torno da personalidade de alguém. Quando perguntar vira rebelião e quando discordar vira pecado, a igreja já está adoecendo. E aqui está um ponto muito importante. O problema não é apenas psicológico, o problema não está no institucional. O problema não é moral. O problema também, ele tem uma base teológica, onde há pouca teologia, sobra espaço para manipulação. O que eu estou dizendo? Quando o crente entende menos de teologia e fica dependendo do que alguém diz para ele, ele se torna uma pessoa vulnerável à instituição e ao líder. Então, onde a Escritura é pouco conhecida, a personalidade forte vira doutrina funcional. Onde a história da igreja é ignorada, toda novidade parece profunda. Onde a exegese é fraca, qualquer versículo isolado pode ser usado como ferramenta de exploração. E por isso que a solução bíblica para esses ambientes não é simplesmente incentivar revolta, independência ou anti-institucionalismo. Não é isso que eu estou fazendo. Eu estou dizendo que a solução bíblica é formar crentes maduros, como nós fazemos para a vida. Crentes que conhecem a fé cristã, crentes que saibam ler a Bíblia, que entendam a história da igreja, não só da sua igreja, mas das igrejas, do movimento reformado, da igreja católica, das outras religiões, crentes que reconheçam a diferença entre autoridade pastoral saudável e dominação espiritual. Abuso espiritual. Tradição reformada sempre insistiu nisso. A igreja não vive de carisma pessoal, a igreja vive da palavra de Deus. A consciência do cristão não pode estar cativa a experiências, a impressões subjetivas ou à vontade de líderes carismáticos. A consciência do cristão deve estar cativa à palavra escrita de Deus, a Bíblia. Isso muda tudo, porque quando a Bíblia volta a ocupar o centro, o líder lá em frente, lá no púlpito, deixa de ser absoluto. Quando a verdade ocupa, ou ela volta a ocupar, porque ela tinha que ocupar, né? Aí ela volta a ocupar o centro, a estrutura deixa de ser intocável. Quando Cristo volta a ocupar o centro, a ser igreja, ela deixa de ser esse palco para a personalidade, muda a questão toda que eu estou levantando. Quando o pastor tira um versículo totalmente do contexto bíblico e o crente, percebendo que há um contexto, mas ele tirou o versículo e ali ele contou uma história pessoal, uma história ali, e rebuscou, ele tem que ter esse discernimento que alguma coisa está errada. Uma das maiores proteções contra a manipulação espiritual é a ortodoxia histórica. Ou seja, é você entender a história da igreja, da religião, da sua comunidade de forma factual, de como ela aconteceu, de forma séria. Quando o crente conhece a grande tradição cristã, ele deixa de ser refém da novidade religiosa. E quando eu digo isso, eu estou dizendo para o crente conhecer o seu entorno mais próximo, para ele entender o seu entorno mais amplo, como a minha igreja surgiu, como, quando, em que contexto, em qual cisão aquela igreja ocorreu. Acima dela tinha o quê?
Qual foi a rejeição que trouxe aquela nova comunidade cristã? Ou ela veio porque havia uma comunidade cristã que cresceu e ela foi dividida para ampliar o conhecimento. Quando o crente ele aprende que a fé cristã não nasceu ontem, o Espírito Santo não começou a agir nesta geração. Ele sempre agiu. A verdade não depende de modismo. A Igreja de Cristo não precisa reivindicar a fé a cada década para continuar viva. Isso é o contrário. Eu vejo muitos jovens indo em cultos específicos para jovens, rejeitando cultos mais tradicionalistas, como uma novidade, uma substituição ao mundo. Ou seja, há uma diferença em viver no mundo, estar com o mundo e ser o mundo. E quando você traz o mundo para dentro da igreja, você está numa linha tênue entre ser o mundo, com uma roupagem gospel. Então, uma das marcas mais comuns dos movimentos manipuladores é a ideia de que eles descobriram algo que quase ninguém viu. Eles sempre apresentam como mais profundos, mais espirituais, mais revelados, mais radicais, mais puros, mais ousados do que a igreja do passado. Se o crente sabe que a fé cristã foi transmitida ao longo dos séculos, ele tem um equilíbrio quando o pastor, o bispo, ele está lá no púlpito conversando com vocês. Isso é comunidade. Quando o cristão sabe dessa história que foi transmitida ao longo dos séculos, ele sabe que não está começando do zero, ele sabe que a verdade não depende do brilho da novidade, e isso é libertador. Porque o conhecimento da ortodoxia histórica nos dá referência. Ele nos ajuda a perceber quando uma igreja está ou não está já aprofundando a fé cristã, mas deformando a fé, modificando os ensinamentos. Essa percepção nos ajuda a entender quando um movimento contemporâneo não está apenas enfatizando um ponto legítimo, mas está produzindo distorção doutrinária, dependência institucional, porque acaba que a igreja passa a depender da presença do membro, tanto financeiramente quanto de presença, e isso vira um adoecimento espiritual. A tradição não substitui a Bíblia, mas a tradição fiel serve como testemunha histórica de como a igreja entendeu as Escrituras ao longo do tempo. Isso protege o crente da arrogância do presente e do fascínio pela ruptura. Agora, não basta conhecer apenas a história da igreja, é preciso também aprender a ler a Bíblia com seriedade. Aqui no canal nós estamos começando a colocar cursos gratuitos sobre essa leitura com sobriedade. Nosso primeiro curso está lá sobre a introdução às parábolas. Porque uma das armas favoritas de ambientes manipuladores é o uso fragmentado e desonesto das Escrituras. Versículos soltos são lançados sobre a congregação para justificar exigências que o texto nunca fez. Textos fora de contexto são usados para controlar comportamentos e impor sacrifícios, até financeiros, silenciar dores e blindar líderes. Isso é muito sério. E muitas vezes o membro não percebe, ele participa, às vezes involuntariamente, porque ele ouve Bíblia, aí ele pensa, opa, isso é sério. Ele ouve unção, isso é divino. Ele ouve obediência, então ele fala, tem que obedecer. E ele ouve princípio espiritual, pronto, fechou o círculo. Então, o que o pastor, o que o líder, o que o bispo está falando, tudo aquilo é real, tudo aquilo tem base no sagrado. Mas será que tem base no texto real? E não tem? E se tiver? E se não tiver, o que você faz? É por isso que a exegese rigorosa é um escudo. Escudo, quando o crente aprende a observar contexto, gênero literário, intenção do autor, unidade da revelação e centralidade de Cristo, ele deixa de ser facilmente manipulado por citações isoladas. Ele começa a perguntar, esse texto realmente está dizendo isso? Essa aplicação é legítima? Essa exigência vem de Deus ou vem da vontade do líder?
Isso é mandamento bíblico ou é construção institucional? Essas perguntas não são rebeldia, essas perguntas são sinais de maturidade. Um crente maduro, um crente com capacidade de discernimento e percepção, ele agrega a igreja, uma igreja com capacidade de interpretação e entendimento bíblico, é uma igreja incrível. A Bíblia não foi dada para ser usada como arma psicológica nas mãos de um líder, ou na mão de líderes inseguros, ou de instituições que precisam se firmar como marca. A Bíblia foi dada para revelar a vontade de Deus, formar o povo de Deus e conduzir a igreja em verdade. Quando a igreja não ensina o povo a interpretar a Escritura, ele prepara o povo para ser dominado. Mas quando a igreja, o pastor, a instituição ensina, ela forma crentes sóbrios, firmes e discernidores, nós temos um outro cenário. Onde a Bíblia é mal conhecida, qualquer versículo solto pode virar ferramenta de manipulação. Mas quando o crente aprende a ler a Escritura com contexto, seriedade e reverência, o púlpito deixa de dominar a Bíblia e a Bíblia volta a governar o púlpito. Esse é um ponto delicado, porque sempre existe o risco de dois extremos. De um lado, o abuso espiritual, do outro, a rejeição completa de qualquer autoridade. Não é isso que eu estou pregando aqui. A Bíblia, ela não nos chama nem para a servidão psicológica, nem para a anarquia. A Bíblia nos chama para uma compreensão sadia da autoridade espiritual. Pastores existem, presbíteros existem, liderança existe, disciplina existe, ensino existe, isso é bíblico. Mas essa autoridade não é absoluta, ela não é autônoma, infalível, ela não é emocionalmente proprietária do rebanho, ela não é dona da igreja. A autoridade pastoral, biblicamente, é ministerial, ela serve à palavra, ela não substitui a palavra. O pastor fiel não exige adoração implícita, não produz dependência psicológica, não trata questionamento honesto como deslealdade pessoal, não confunde sua opinião com decreto divino. Ao contrário, o pastor fiel aponta para Cristo, ensina com paciência. Então, se ele ensina com paciência, ele suporta o exame, ele aceita ser confrontado pela Escritura, ele sabe que o rebanho pertence ao Senhor e não a ele, e não à igreja instituição. Já o modelo manipulador de liderança funciona de outra forma. Ele exige proximidade emocional sem transparência. Ele cria testes de lealdade. Ele mede espiritualidade pela submissão à estrutura e não à escritura. Ele mistura medo e culpa, pertencimento. Ele transforma discordância em traição. E aqui a Bíblia é objetiva. Quando Paulo fala das qualificações para presbíteros, ele não destaca carisma espetacular. Ele não fala em magnetismo ou capacidade de centralizar pessoas. Ele fala de sobriedade, domínio próprio, domínio de suas próprias ações, do seu temperamento, de sua arrogância. Ele precisa ter hospitalidade. Ele precisa realmente acolher e não dizer que acolhe. Realmente acolher. Boa reputação, mansidão, capacidade de ensinar e não avareza, principalmente maturidade. O líder bíblico não é um homem acima de exame, é um homem que pode ser examinado, deve ser examinado, pede para ser examinado. Ele é humilde. E isso por si só já destrói a fantasia narcisista. Uma das marcas mais dolorosas dos ambientes abusivos é que eles sequestram a identidade espiritual do membro. O crente já não sabe mais quem ele é diante de Deus, sem mediação emocional do pastor e daquela estrutura. Ele já não sabe mais pensar biblicamente sem sentir culpa.
Ele já não sabe mais sair debaixo da influência de certos discursos sem sentir que está traindo o próprio Deus. Isso é gravíssimo, porque a identidade do cristão não está na marca de uma igreja, não está na aprovação de uma liderança, não está na proximidade com uma instituição, não está em ocupar um lugar emocional dentro de uma estrutura religiosa. A identidade do cristão está em Cristo. O cristão pertence a Cristo. Ele foi comprado por Cristo, foi reconciliado com Deus por meio de Cristo e foi unido a Cristo. Isso significa que nenhuma instituição pode reivindicar posse psicológica sobre sua alma. A igreja é importante, a comunhão é indispensável, mas nenhum desses elementos pode substituir a centralidade de Cristo na identidade do crente. Quando isso é recuperado, algo muito precioso acontece. O crente aprende a amar a igreja sem idolatrá-la, aprende a honrar líderes sem absolutizá-los, aprende a servir sem anular-se psicologicamente, aprende a permanecer humilde sem se tornar refém. Ele deixa de viver buscando validação institucional e passa a viver em fidelidade ao Senhor. O cristão não pertence a uma marca, a uma personalidade ou a uma instituição. O cristão pertence a Cristo. E quando uma estrutura religiosa tenta possuir a sua consciência, ela está tomando um lugar que pertence somente ao Senhor da igreja, a Cristo. Diante de tudo isso, a pergunta prática é: como construir comunidades saudáveis? Como evitar que a igreja se transforme em palco para personalidades? Como proteger o povo de Deus do controle espiritual? A resposta passa por algumas marcas fundamentais. Primeiro, uma cultura em que perguntas honestas não sejam punidas. Igrejas saudáveis não têm medo do exame bíblico. Elas não tratam questionamento sincero como ameaça. Elas sabem que a verdade não precisa de manipulação para ser sincera, para se sustentar. Segundo, centralidade real da palavra, da Bíblia. Não basta citar a Bíblia, é preciso expô-la com fidelidade, é preciso ensinar o contexto do versículo, é preciso formar consciência bíblica, é preciso discipular o povo para que ele compreenda o texto, não apenas receba frases prontas. Terceiro, líderes com caráter examinável, não líderes blindados pela estética da unção, mas homens que possam ser observados quanto à humildade, à mansidão, à integridade, à vida doméstica, ao trato com o dinheiro e ao modo como reage quando são contrariados. Quarto, memória histórica. Uma igreja sem memória é facilmente seduzida por qualquer novidade, mas uma igreja enraizada na tradição cristã reconhece com mais facilidade os velhos erros representados em linguagem nova. Quinto, identidade cristocêntrica, em Cristo, firmada em Cristo. Quanto mais a igreja gira em torno de Cristo, menos espaço exige para cultos à personalidade. Quanto mais a igreja entende que pertence ao Senhor, menos vulnerável ela se torna à sedução de líderes que precisam ser adorados implicitamente. Então pense comigo. O que é importante é que você esteja percebendo que viveu, ou talvez ainda viva, em um ambiente assim. Se não percebeu, não vive, isso é ótimo. Você está numa igreja que tem um ambiente saudável. Mas se você percebe que viveu ou está vivendo, então acende aí uma bandeira de alerta. Talvez você tenha sido ferido, tenha sido silenciado, esteja confuso, com medo entre a reverência e o que você sente. Talvez tenha chamado de honra aquilo que na verdade é controle. Talvez tenha entregado sua paz a estruturas que nunca deveriam ter ocupado esse lugar.
E eu quero dizer algo com muito cuidado, mas também com muita firmeza. Cristo não chamou você para ser propriedade emocional de homens, de instituições. Cristo não morreu na cruz para que sua consciência fosse escravizada por instituições. Cristo não salvou você para que o seu valor espiritual dependesse da aprovação de um líder. Cristo chamou você para si. Ele é o bom pastor, é o cabeça da igreja, é o Senhor da consciência, é a verdade que liberta. E é por isso que maturidade cristã não é rebeldia. Discernimento não é dureza de coração. Examinar as coisas pela Escritura não é carnalidade, é obediência. A igreja de Cristo precisa de menos fascinação por personalidades e mais enraizamento na verdade. Precisa de menos dependência emocional de estruturas e mais centralidade de Cristo. Precisa de menos medo de perguntar e mais coragem para discernir. Porque no fim de tudo, a verdadeira segurança do crente não está em seguir homens carismáticos. Está em permanecer em Cristo, firmemente sustentado pela sua palavra. E quando a igreja volta a olhar para Cristo, os ídolos do púlpito começam a cair. Quando a igreja volta a governar a consciência, a manipulação perde força. Quando o povo de Deus amadurece, os testes de lealdade falham. Quando Cristo volta ao centro, a alma finalmente respira. E essa é a tranquilidade do crente dentro da igreja. Um local de segurança. Que Deus nos livre de líderes narcisistas, de estruturas predatórias e da cegueira religiosa. E eu desejo que Deus levante uma igreja sóbria, bíblica, madura, humilde e fiel, uma igreja que não viva da glória de homens, mas da glória de Cristo. Então, se este conteúdo fez sentido para você, eu peço que se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. Se não fez sentido, deixe um dislike, comente o motivo. Eu peço que se inscreva para que nós possamos continuar aqui a fazer mais vídeos no canal. Muito obrigado, Deus abençoe e até o próximo vídeo. Verbum Dei lux et vita, veritas sancta